Ok, Vitória está dizendo que eu estou parecendo mais jovem hoje. Muito bem. É só botar uma camisa dessa de boy aqui, que a gente já fica mais jovem, uns 10 anos aí. Gente, boa tarde a todos. Iniciamos a gravação agora. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a disciplina de Saúde e Segurança do Técnico de Química aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau. Curso técnico de Química, né? Turma do primeiro ano. E hoje é o nosso último dia de aula síncrona. A gente ainda tem algumas atividades assíncronas para encerrar esse módulo, né? Mas hoje é o nosso último dia aqui no tempo real. Está chegando a Isabelle, boa tarde. Quem está chegando, o chat, o formulário está aí no chat, tá? Formulário de frequência. E anunciar os ganhadores dos jogos vorazes aí, os 2 jogos eletrônicos que a gente fez sobre espaço, sobre cilindros de alta pressão e sobre primeiros socorros também. Então, vamos ver aqui os ganhadores. Onde é que tá? Eu botei aqui no chat, já perdi, peraí. Pronto, então do de cilindro de alta pressão foi o Alex, o Henrique e a Eduarda. E só um momento, o outro dos primeiros socorros. Só ver aqui, só um momento. Kahoot dos primeiros socorros, então, Henrique em primeiro lugar, Pamela em segundo, Carla em terceiro, tá? Eu estou colocando os prêmios de vocês numa caixinha com o nome de vocês grampeado ali, tá? Para entregar aí para vocês assim que a gente voltar para o presencial, que talvez já seja no próximo semestre, tá? E a notícia boa é que eu vou entregar um prêmio de consolação para quem não conseguiu ganhar nada nesses jogos aí, vai ganhar também um prêmio, tá? Não fique triste quem ganhou e se esforçou para ganhar, mas vamos fazer igual lá o presidente dos Estados Unidos, né? Não fique triste quem se vacinou, mas assim a gente vai dar $100 para quem se vacinar a partir de agora, porque é sempre importante um estímulo. Tá vendo? Estamos usando aí as ideologias norte-americanas para a nossa aula. Então, gente, lembrando, né, que a gente está encerrando o módulo e eu preciso que vocês resolvam essas últimas 4 atividades aí do Google Sala de Aula da semana 10, tá? Resolvam aí e já vou lançando as notas no Swap, tá? Eu vou tentar segurar o diário aí mais um pouquinho, mas meu chefe não deixa eu segurar muito tempo, né? Então, vamos lá, temos que fechar a disciplina, né? Ok, hoje a gente vai ver primeiros socorros. E vou botar para apresentar aqui o slide, só um momento. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. Tá? Deixa eu aceitar quem chegou aqui agora. Então, repetindo, hoje é dia 3 de agosto de 2021, estamos ainda em meio à pandemia, segunda onda da pandemia do corona SARS-CoV-2, né? A doença Covid-19 aí, do coronavírus. E estamos preparando, né? A gente espera poder voltar logo aí, talvez no próximo semestre, num ensino semipresencial, gradualmente retornando de maneira segura para preservar a saúde de todos, né? Como essa é uma disciplina de segurança do trabalho, eu sempre me envolvo nessas questões de protocolos e de discussões aí da segurança no nosso campus, né? Da segurança das pessoas. E não é brincadeira, tá? As pessoas morrem de Covid. Vamos lá, então. Estão vendo aí a minha tela? Primeiros socorros, parte 1. Quem me diz aí no chat, tá vendo? Acho que estão vendo, né? Alguém fala no chat aí se tá vendo a tela. Alô, ninguém está me ouvindo? Será que caiu a internet? Alguém fala no chat aí se está me ouvindo, se está vendo a tela do PowerPoint. Certo, estão vendo isso? Pode usar o áudio também. Tá, gente, vamos seguir então. O que é um primeiro socorro, tá? É basicamente não terminar de matar o acidentado, tá? Não agravar as lesões e tentar estabilizar ele para que ele possa realmente chegar no socorro especializado, que é a unidade de saúde. Tá? Mas, assim, todas as pessoas que são treinadas podem prestar os primeiros socorros.
chamar o SAMU já é um primeiro socorro. Tá? Infelizmente, muitas vezes a gente não tem tempo de esperar o SAMU chegar. Tá? Principalmente quando é uma asfixia, quando é uma parada cardíaca, né? Então, não temos tempo, é uma hemorragia grave, não temos tempo de levar até o hospital e nem de esperar o SAMU chegar. Então, é importante aqui a gente saber prestar um socorro de urgência. Então, são esses cuidados que a gente vai estar aplicando imediatamente, né? E imediatamente é na hora que acontece, e a forma de aplicar tem que ser também rápida e segura, tá? Não precisa ser imediatista, mas assim, tem uma sequência de procedimentos que a gente vai fazer dependendo do acidente, né? E a gente pode aplicar isso para a vítima de acidente ou de mal súbito. Ah, já vamos explicar isso melhor. Só um pouquinho. Tá? Então, a finalidade é sempre evitar, manter os sinais vitais, claro, né? Manter as funções vitais e evitar agravamento da lesão, tá? Da lesão ou do mal súbito ali. Pode ser realizado por qualquer pessoa treinada. Tá? E essa aula que a gente está tendo hoje aqui é um treinamento. É uma pena a gente não poder fazer a prática, né? A gente fazia a prática também de imobilização, de transporte de vítima e o RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Tem um bonequinho que a gente faz lá na prática, tá? Então, vamos falar primeiro dos acidentes. A gente já estudou os acidentes de trabalho, aqueles que ocorrem lá no ambiente de trabalho, né? A serviço da empresa ou em deslocamentos, né? Em missões a serviço da empresa. Também envolve aqui o acidente de percurso, né? Então, ele pode acontecer, como, por exemplo, aqui os acidentes de trânsito, né? Tumultos, agressões, asfixia por engasgo, escorregões, né? Aquele acidente típico também no ambiente de trabalho. E aqui eu estou mostrando o acidente com o motociclista, né? Também, capotamento aqui do automóvel, né? E o mal súbito é aquela situação criada pelo próprio organismo da vítima, né? Então, assim, uma convulsão, uma parada cardíaca, um ataque epilético. Tá? Esse aqui foi um ataque epilético aqui de um jogador de futebol, né? Durante uma partida de futebol. Tá? É importante a gente separar o que é emergência do que é urgência, tá? Então, emergência é quando eu tenho risco de imediato de morte. Tá? Antigamente a gente dizia risco de vida, né? Mas é risco de morte, perda da vida. Não só a morte, mas uma lesão irreparável. Tá? Como, por exemplo, um agravamento de uma fratura de coluna. Né? Então, isso a gente chama de emergência. E a urgência é aquela coisa que tem um risco de agravamento, mas não é imediato, né? Um risco de morte, mas não é imediato. Tá? Então, quando você chega numa emergência aí, num pronto atendimento, né? Numa UPA aí da unidade de saúde, é feito lá o que a gente chama de triagem. E às vezes a gente fica chateado que alguém passa na nossa frente, né? A pessoa chegou depois e ganhou a pulseirinha lá de uma cor diferente, vai ser atendido antes da gente, né? É porque realmente o serviço de urgência ele tem que esperar, ele tem que atender quem vai se agravar primeiro. Tá? Então, às vezes a gente chega lá com uma dor de cabeça, uma moleza, uma gripe, e chega alguém com infarto, alguém com uma queimadura grave, alguém com um acidente vascular cerebral, sempre vai passar na nossa frente, né? O socorro das pessoas, gente, é uma obrigação moral, tá? Não existe uma lei que diga que a gente tem que ser super-herói, tá? Mas o Código Penal brasileiro, ele diz que é um crime quando você deixa de prestar socorro tendo condição de fazê-lo. Tá? Você está vendo a pessoa cair lá da sacada e não estende a mão para puxar a pessoa, né? Você não chama ajuda, você não interfere, né? Então você pode ser, sim, responsabilizado por esse evento, né? A lei não exige um ato de heroísmo. Vou pular na água para salvar alguém que está se afogando. Até porque eu posso me tornar outra vítima, né? Então a gente tem que realmente ser treinado e saber o que vai fazer. Até para não agravar a lesão da pessoa e também para a gente não se tornar uma vítima.
Então, a gente verifica sempre os sinais vitais, né? Diferente aqui, sinal e sintoma, tá? Sinal é o que a gente pode ver, mesmo a pessoa estando desacordada. E os sintomas são são aqueles relatos que a pessoa, se ela não estiver desacordada, claro que ela pode fazer, onde está doendo, o que que aconteceu, como é que ela está se sentindo ali, né? Então, isso a gente apura conversando com a pessoa se ela tiver consciente, né? Se ela tiver inconsciente, eu tenho que apelar para os sinais vitais e como é um socorro de urgência, a gente não vai ter instrumentos, por exemplo, para medir uma temperatura, para verificar com precisão algumas coisas, né? Mas algumas coisas dá para fazer, dá para a gente ver pulsação, dá para a gente ver respiração, e tem a parte visual também, para a gente identificar uma hemorragia externa, uma fratura, né? Então, um exemplo aqui, né, de um sinal ali é a oximetria. Às vezes a pessoa está se sentindo bem, está se sentindo mole, cansada, né? E aí vou lá e vou aferir a quantidade de oxigênio no sangue dela, um instrumento aqui que é não invasivo, né? Consegue colocar no dedo ali e se vê que a pessoa está abaixo do recomendável, né? Esse instrumento ficou muito famoso agora com a doença COVID, né? Covid-19. Então, a gente tem aqui a temperatura do corpo, se a gente tiver como aferir, como mensurar, né? Então, normotermia entre 36 e 37. Dentro do nosso organismo, a gente precisa de 37 graus para funcionar, tá? E quando a gente mede na nossa pele, como a gente tem uma camada de isolamento térmico aqui, a nossa gordura, a nossa pele, sempre é um pouquinho menor do que a temperatura interna, normalmente 36, 36,5, 36,2, tá? Mas é possível também a gente estar mais quente, que seria aí o estado febril, né? Acima de 37 na parte externa do meu corpo, já é um estado febril. É sinal que no núcleo do corpo tem com certeza mais de 37, né? Se eu aferir 37, né? A febre entre 37,6 e 39, e a pirexia, que é a hora que eu já começo a convulsionar, né? De 39 a 40 graus Celsius. Então, tá aqui um medidorzinho, um termômetro de mercúrio, né? Eu estar aferindo temperatura. Agora, na pandemia, ficou famoso também o termômetrozinho laser, aquele laser, né? Estão dizendo que é para roubar os dados da nossa mente, né? Estão dizendo que é para marcar, botar um chip no cérebro da pessoa para ser rastreada, né? Na verdade, aquele ponto de laser é só para indicar o alinhamento do meu sensor, porque a medição é feita por medição de ondas infravermelhas, tá? Então, não é o laser que está medindo, o laser é um direcionador só da minha empunhadura do instrumento. E se convencionou medir na testa da pessoa, mas eu posso medir também no braço, né? Aí depende um pouquinho do protocolo, da rotina de cada ambiente, de cada estabelecimento. Tá? E a gente usa esse a laser porque ele é mais rápido, né? Para você ter a resposta ali. E a gente pode aí fazer uma triagem de quem está com estado febril aí para não deixar, por exemplo, ter acesso e encaminhá-la para o atendimento de saúde, para fazer aí outros testes até com mais precisão. A hipotermia é aquela temperatura abaixo do valor normal, e a hipertermia, ou sobrecarga térmica, é aquela temperatura acima do normal. Todas as duas nos causam doenças aí, e a gente tem que atuar, né? No caso aí de um bebezinho, né, você vê que ele está muito quente, aí é muito comum com as infecções, né, e aí dá uma febre alta lá, de 39, 40 graus, né? Eu não vou deixar a criança convulsionar. É claro que eu vou levar o médico para ver a origem dessa febre, mas a gente pode reduzir essa temperatura através de com a fraldinha molhada para criança, ou um banho morno, e depois deixar a criança secar um pouco molhada em cima da toalha, para reduzir esse excesso de temperatura, né? E aí, para evitar a convulsão, né, a hipertermia aí, e levar a pessoa, nesse caso aí a criança, para o atendimento de saúde, atendimento médico, para ver a origem dessa febre, se é, se é bacteriana, se é viral, né? Esse é o termômetro laser.
A pressão arterial a gente não tem como aferir. A febre a gente até verifica, né? Você põe a sua mão lá contra a testa da pessoa, você sabe se ela está mais quente do que você. Não é com a precisão, mas você consegue identificar se ela está muito quente ou muito fria. Agora, a pressão eu não consigo mensurar, tá? Não sei se a pessoa está com pressão alta ou pressão baixa. Então, precisa de um equipamento, e aí a gente não faz isso nos primeiros socorros, né? Então, tem a pressão, a gente diz assim, a pressão alta e baixa, né? A sistólica, que é quando o coração contrai, e a diastólica. Você lembra que o coração bate 70 vezes por minuto? Sístole e diástole, sístole e diástole, né? Então, a gente mede as duas. A profissional lá de enfermagem, ela vai garrotear aqui o seu punho, né, o seu braço, e aí vai ouvir aqui quando o pulso, vai estrangular o pulso de sangue, né, e aí vai soltando esse garrote, e aí ela vai sentir o sangue ali e vai ver no manômetro lá qual é a pressão para sístole e para diástole. Está aqui esse esfigmomanômetro, instrumento de medição, né? Então, a gente tem algumas pressões aí, quando, claro, depende muito da idade, né? Mas a gente tem aqui o que se convencionou chamar de pressão normal, entre 12 e 8, né? 120 milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio, a baixa e a alta, a sistólica e a diastólica, né? Tá? Quando a gente já chega numa pressão um pouquinho mais alta, a gente diz que é pré-hipertensão. Aí a pressão alta é perigosa, porque ela pode nos dar aqui acidente vascular cerebral, né? Então a gente tem que tratar. Quem tem a pressão muito alta tem que estar tratando. É uma doença silenciosa, né? A pessoa não sabe que sofre disso, tem alguns sintomas, mas não relaciona a isso. Então procura o atendimento médico, claro, né? Então o que que faz a pressão aumentar se eu tiver com a pressão muito baixa? Alimentação, medo, ansiedade, aqui exercícios físicos, né? Intensos, né? Dor, drogas, então vai subir aí minha pressão. E o que faz a pressão diminuir? O jejum, né? A situação de repouso, quando eu estou dormindo, a minha pressão cai mesmo, a posição que o meu corpo está também. Estou deitado, a pressão já diminui um pouquinho. Tá? E também existem drogas aí que podem provocar a hipotensão. Tem que estar tomando cuidado aí. O pulso é essa ondulação produzida pelo batimento do coração, né? Pela força do sangue contra as paredes das artérias. E a gente pode pegar, vamos fazer um exercício agora, procure pegar o pulso de vocês. Aqui do lado do seu pescoço, você pega com a mão contrária, você vai ter um grande tendão aqui, ó. Do lado da frente do tendão, quando você gira o pescoço aqui, você vai achar aqui a jugular. E aí com a pontinha do dedo você consegue ver a pulsação. Outro lugar é aqui, ó, você bota o polegar para fora aqui, ó, e entre esse tendão e essa partezinha do osso aqui, você vai achar uma artéria calibrosa aqui também, ó. A gente faz normalmente assim, ao contrário, e aqui você consegue pegar o pulso. Então, o normal é a gente estar com 70 batimentos aí por minuto, né? Então, você dispara aí o relógio de vocês aí 10 segundos e conta quantos pulsos deu, e aí multiplica por 6, né? Você vai saber aí a sua pulsação. Se não tiver pulso, não é que você virou vampiro, não. É porque você não conseguiu pegar a artéria, né? Que se você está me ouvindo agora, o seu coração está pulsando, com certeza. Aqui, ó, essa posição ali. Um bebezinho a gente pega embaixo da axila. Consegue pegar a pulsação embaixo da axila. Então aqui tem alguns locais, pode ser na artéria temporal também. Mas os mais comuns é aqui na jugular, a gente vê muito nos filmes, né? Assim, ó, está morto, tal, né? E na mão. O batimento varia um pouco de sexo, né? As mulheres têm o batimento um pouco mais acelerado que o do homem. E as crianças têm o batimento também mais acelerado. O recém-nascido, bem alto ali, ó, 130 batimentos, né? Quase o dobro do que o adulto. E quando você vai fazer um ultrassom, né, do bebezinho lá, vamos ouvir o coraçãozinho aí, vai. Parece que está uma metralhadora, você fica até assustado, achando que está errado alguma coisa, né? É porque é normal, isso está mais acelerado mesmo. À medida que a gente vai crescendo, esse ritmo aí vai diminuindo.
Tá? Então, temos aqui a taquicardia, né, que seria uma alteração da minha pulsação, a arritmia, né? E a braquicardia, e o coração tem os batimentos diminuídos. Tá? A gente precisa respirar também para o nosso organismo funcionar, a gente precisa de oxigênio no sangue para poder fazer a síntese lá, o nosso metabolismo, né? A síntese do ATP, e também para poder excretar gases dessa reação. Então, a gente precisa estar respirando, tá? Se parar a nossa função respiratória, complica. O excesso de oxigênio também não é bom, tá? A gente vê a pessoa no hospital respirando oxigênio puro, mas isso é porque ela está com a capacidade de absorção do seu pulmão comprometida, né? Nosso ar ele tem 20% de oxigênio. Tá? A gente não foi projetado para respirar oxigênio puro. Tá? Um homem ele dá entre 16 e 18 movimentos por minuto aqui do tórax, na respiração. A mulher tem uma faixa um pouco maior, de 12 até 20. E as crianças são mais esbaforidas, que a gente diz, né? Elas respiram mais, tem mais alteração, mais movimentos, né? Os lactentes, né? As crianças que ainda estão ali sendo amamentadas, mais ainda. Você está dando de mamar para o seu filhinho aí, acho que ele está acelerado demais, né? O metabolismo é diferente pela idade, né? E pelo sexo também. Então, a gente tem um sistema de avaliação, que é chamado abordagem primária, onde a gente vai abordar a vítima, né? Tem que ter uma técnica, usar a técnica e ter agilidade para obter essa abordagem, né? Essa avaliação. E muitas vezes a gente tem que contar com um improviso, por exemplo, para chegar até onde a pessoa está, para poder conversar com ela, né? E esse improviso já também, muitas vezes eu vou ter que estar usando na prestação do primeiro socorro, não só na avaliação da pessoa. Em hipótese alguma, você vai botar a sua vida em risco, né? Não se quer criar outra vítima, né? Então, eu vou examinar a cena. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com a segurança do socorrista, quer dizer, com a minha segurança. Depois, com a segurança das demais pessoas. E, por último, não muito último, né? Se tudo é ao mesmo tempo, a segurança da vítima. Tá? Não adianta eu bancar o herói, a pessoa está lá engatada no fio elétrico, tomando um choque, eu vou lá tocar na pessoa e morrer também. Então, assim, eu tenho que pensar também na minha segurança e das pessoas que estão presentes também, porque é muito comum as pessoas se aproximarem demais e se expor a esse risco também. Então, risco de incêndio, de explosão, risco elétrico, né, risco de desmoronamento, tem que cuidar com esses demais presentes aí, orientá-los a se afastar, e eu também preciso de espaço para poder ter o atendimento da vítima. Tá? Então, aqui tem alguns cenários, ó, fios elétricos soltos, desencapados, vazamento de gás, a máquina que gerou o acidente ainda está funcionando, presença de animais ali, por exemplo, os cães, aí, animais peçonhentos, né? O tráfego de veículos, os andaimes, se o andaime está desmoronando, se ele está eletrificado, tá? E também áreas de desmoronamento. Então, aqui houve um acidente de trânsito, assim, existe risco de eu ser atropelado por outro carro que vai passar ali, existe risco desse carro incendiar, ou dele desmoronar, cair por cima de alguém, dependendo da posição que ficou, né? Ah, o acidente provocou um vazamento de gás lá, então eu tenho que cuidar em como vou me aproximar, nesse caso ali é oxigênio líquido, né? Mas tem que fazer sempre essa análise da cena, né? Ó, se tiver fiação elétrica, tem que desligar a energia, afastar os cabos elétricos da pessoa para depois prestar o socorro. Tá? Então, vamos ver aqui a checagem. Primeiro aqui, checagem das vias aéreas. A gente tem que verificar se a pessoa está numa parada, né? Numa parada respiratória. Tem que verificar se ela tem alguma coisa obstruindo, se ela está desacordada. Verificar se tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar. Então, a gente levanta o queixo da pessoa, né? Para abrir aqui. Muitas vezes esse movimento de levantar o queixo já desobstrui a passagem de ar e a pessoa volta da parada. E às vezes ela está com alguma coisa, o caso do engasgo aí, né? Uma coisa prejudicando a passagem. Pode ser uma dentadura, alguma coisa que ela engoliu, saliva, vômito. Então tem que estar verificando isso.
Se lembre que se a gente ficar 3 minutos sem oxigênio, nossas células cerebrais aí começam a morrer. Tá? Então, você vai ver aqui, primeiro, se a pessoa está respirando, se está tendo expansão da caixa torácica, né? Se está tendo movimento, você põe a mão aqui, ou tenta escutar, ver se está tendo movimento ali na saída do ar. E aí vou ver a circulação. Primeiro vejo a respiração, depois vejo a circulação, os batimentos cardíacos, né? No caso da criança, posso ver aqui na axila. Tá? Então, essa aí é a análise da cena, foi aquela primeira aula gravada, né? Então, vamos prosseguir. Tem uns minutos aqui, segunda parte. Se eu tiver, agora vamos ver para os casos, né? O que fazer. Aquilo ali seria a análise da cena, sinais e sintomas, né? Então, a pessoa está convulsionando, né? O que é uma convulsão? É um curto-circuito do nosso sistema nervoso, né? Então, você fica com contraturas involuntárias, movimentos involuntários, você pode até estar desacordado e o seu corpo está se mexendo ainda. Então, o que eu faço num caso desse? Né? Vamos lá, vamos ver. Então, o que a gente tem que fazer é afrouxar as roupas, retirar objetos, proteger a cabeça, porque a pessoa não fique batendo com essa cabeça no chão, contra objetos, né? Tentar afrouxar a roupa e deixar ela convulsionar até ela voltar ao normal. A gente acompanha para que ela não se engasgue, que ela não engula a própria, não se asfixie na própria saliva e não se debata ali para ter alguma outra lesão, né? Principalmente na cabeça. O caso de um desmaio é um pouco diferente porque a pessoa fica inanimada, né? Bem diferente da convulsão. A convulsão ela também está desacordada, né? Como no desmaio, só que no desmaio não tem movimentos. Então, o que eu tenho? O que pode provocar um desmaio? A pressão baixa, tá? O jejum prolongado também, que causa uma queda na glicose no nosso sangue, a gente chama de hipoglicemia, né? O esforço físico intenso, uma forte emoção também, né? Dores fortes, tá? Prática de exercício por período prolongado, vômitos sequenciais aí, alterações emocionais também, a pessoa leva um susto, tem uma emoção, uma notícia terrível aí na sua vida, pode provocar também. E também o desconforto térmico, né? A hipertermia ou a hipotermia, extremo para o frio ou para o calor. Também o uso de drogas, problemas cardiovasculares, neurológicos e outras causas também, as principais são essas aí. Tá? O que eu tenho que fazer quando a pessoa está desmaiada? Assim, se a gente deitar ela no chão, a gente lateraliza a cabeça para ela não se asfixiar com a própria saliva e o movimento levanta as pernas, tá? Quando a gente levanta as pernas, a gente vai aumentar a pressão do sangue no cérebro ali, né? Então, isso aí muitas vezes faz a pessoa voltar. Se ela tiver em parada cardiorrespiratória, né? Quer dizer, parou o coração e o pulmão, a gente vai usar aqui o protocolo da Associação Americana do Coração, American Heart Association, que é 30 compressões para 2 ventilações. O nosso coração, gente, se ele parar, mas a gente conseguir comprimir ele, para relaxado, né? A gente conseguir comprimir ele, ele bombeia. E se a gente soltar a compressão, ele vai voltar. Então, existe uma série de válvulas ali dentro do coração que consegue fazer esse fluxo sanguíneo. A gente até imita, né, essas válvulas aí para fazer bombas, para fazer foles, né? Para fazer o ar fluir num determinado sentido, no caso do fole aí de ar, né? No nosso caso aqui é o sangue pelo nosso corpo, né? O sangue, depois a gente vai ver, ele demora 1 minuto para dar a volta completa no corpo. Então, a gente tem que comprimir 5 centímetros, 2 polegadas, está aqui no manual dos americanos, né? Eles tratam muito de polegada aí, mas 5 centímetros. Muitas vezes a gente quebra uma costela da pessoa fazendo isso. Sim, aqui a Isabel está perguntando se a pessoa começa a enrolar a língua, né? E a gente tem que verificar isso, que ela pode engolir a língua, né? Mas quando ela está convulsionando, ela também trava aqui os dentes, então se tentar botar a mão ali, pode arrancar o nosso dedo. Tá? Então tem que ter algum cuidado para quando ela relaxar,
né? E a gente poder ver isso, se está tudo bem, se está passando ar, se deu uma parada respiratória, tá? Caso extremo lá, a gente pode botar a mão ali e puxar a língua de volta. Tá? Mas no momento mesmo da convulsão, que é rápido, assim, a gente não consegue fazer isso, porque ela fica por dentro travada. Tá? No caso da massagem cardíaca aqui, o protocolo aqui da Associação Americana diz que também a gente pode dispensar a ventilação, que é aquela coisa da respiração boca a boca. Se você fizer a compressão, a pessoa já volta da parada respiratória também. Tá? O que que ocorre? Dentro do nosso pulmão ainda tem ar, tá? E se a gente fizer o sangue circular, esse sangue vai levar o oxigênio para onde ele tem que ir. Tá? Nossos pulmões têm mais ou menos aí 4 litros de ar, uma garrafa de Coca-Cola de cada lado aí, cada pulmão. E então, se eu fizer circular o sangue, consigo fazer a pessoa sobreviver. Tá? E aí a gente checa o pulso a cada 2 minutos. Tá? A técnica é essa: você vai se posicionar de lado para a pessoa e vai posicionar na altura do osso externo, que é 4 dedos acima, que dá a emenda das costelas aqui. Mais ou menos a linha de altura dos mamilos. Tá? E ali você vai posicionar com essa parte da mão aqui. Você flexiona aqui, ou assim com a mão cruzada, também pode ser. E essa parte aqui é que faz força, não é a palma da mão espalmada, não, tá? Você tem que ter a força concentrada numa área, que é essa área aqui, e sempre o braço esticado, tá? Você vai fazer força com o peso do seu corpo. Tem que descer 5 centímetros. É mais ou menos um pulso 70 vezes por minuto, que é a velocidade que o coração pulsa mesmo, né? Então dá mais do que um pulso por segundo. Tá? Você fazer isso. Aí você faz 30 e verifica a pulsação. Faz mais 30, verifica a pulsação. Lugares que têm grande exposição de público, só um momento. Tá bom, minha esposa veio brigar comigo aqui, que ela é enfermeira, disse que mudou essa norma e está pedindo 100 pulsos por minuto, 100 a 120 pulsos por minuto. Todo ano tem uma nova publicação aqui da Associação Americana do Coração, né? Ela já ouviu a minha aula, veio ali de dentro já braba aqui, disse que depois vai me ensinar, mas já ensinou agora, então entre 100 e 120 pulsos, tá? O nosso coração bate normalmente a 70, mas esse novo protocolo aí está pedindo 100. Então, o desfibrilador, em áreas ali onde a gente tem grande concentração de público, por exemplo, num shopping center, num estádio de futebol, num teatro, né? A gente vai usar o desfibrilador automático. O que é isso? É um aparelho elétrico, né? Vai dar um pulso de corrente contínua e ele fala com a gente, tá? O desfibrilador. Quando você liga ele dá as instruções, tá? Aparece num painel ali, tem uma tela de cristal líquido aí, como se fosse um tablet, e ele vai dizer a posição onde você tem que posicionar os eletrodos, fixar os eletrodos, e aí ele vai dizer assim, não, a pessoa não está em parada, ela está batendo o coração, está pulsando normalmente, ou então ele diz assim, não, ela está em parada, se afaste, né? Eu vou dar um pulso aqui. Ele fala isso mesmo. E ele dá um pulso elétrico e mede de novo para ver se o coração voltou. Tá? Mas tem que ter uma pessoa que instale isso aqui, ó, sempre cruzado do ombro direito, no lado do ombro direito e abaixo do coração no lado esquerdo, tá? Para a gente conseguir fazer um pulso de corrente contínua, tá? Não é um choque elétrico. O choque elétrico da nossa rede comum, ele faz o efeito inverso, né? Ele para o coração, faz a fibrilação ventricular. E esse aqui é o desfibrilador. Só um momento, está tocando aqui. Pronto, desculpa aí, gente. Hoje está conturbado aqui. Espera aí um pouquinho. Agora foi o Arthur que quer usar o computador para jogar Minecraft aqui. Quer saber que hora que acaba a nossa aula. Pronto, então vamos lá, desfibrilador, né?
O choque elétrico, né, outro cenário aqui, ele pode estar provocando que é aquilo que a gente já estudou lá no risco elétrico, né, a fibrilação ventricular. Então, tem que desligar a energia, vou verificar, chamar o socorro, né, verificar se a pessoa está parada, e aí eu tenho que aplicar a massagem cardíaca. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer retornado, mas eu fazendo o coração circular o sangue, eu preservo a pessoa até que chegue o socorro, né, ou até que eu consiga chegar no hospital. Se lembre que a gente tem 3 minutos aí de parada para a pessoa começar a ter lesão cerebral. Tá? Então, o choque elétrico pode causar, além de causar queimaduras, irritações, pode causar outro tipo de acidente, uma queda, né? Também pode causar uma parada cardiorrespiratória, que é a fibrilação. Então, vamos agora aqui para os engasgos. Ó. Criança menor de 2 anos, é mais simples a gente voltar um engasgo, tá? Porque a pressão do pulmão dela é menor. Então, a gente libera a boca. Opa, acho que caiu Caiu só um momento. Caiu aqui a nossa projeção, né? Deixa eu projetar de novo. Se é alguma coisa aqui querendo. Caiu a projeção, só um momento. Só um pouquinho que deu pau aqui no PowerPoint. PowerPoint deu pau. De novo, só um pouquinho. Agora vai. Está quase na hora do intervalo, né? Certo. Aqui o engasgo. Muito bem. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Então, eu libero a boca, né? Coloco a pessoa, a mão na altura da coxa, né? Sobre a nossa mão ou na altura da nossa coxa, inclinando o tórax, a cabeça um pouquinho para baixo, né? E bato com a mão espalmada nas costas, tá? Então, libero a boca aqui, faço esse pequeno movimento aqui, tá? Por que que funciona nesse caso e não funciona no adulto, né? Porque no adulto a pressão do pulmão é maior, eu não vou conseguir fazer, se eu bater nas costas, eu vou conseguir só botar a obstrução, o material ali mais para dentro, né? Da epiglota. Então, aí a gente usa uma manobra diferente chamada manobra de Heimlich. Tá? Mas na criança funciona muitas vezes. Ela pode estar afogada ali com o próprio vômito, com o leite materno, com uma mamadeira, com alguma coisa que ela juntou do chão e botou na boca, né? Uma tampa de pasta de dente, uma tampa de garrafa, uma moeda. Então, consigo com esse movimento aqui. Maiores de 2 anos, né? Já é aquela criança que começa a procurar os perigos, né? Então, se eles conseguem tossir, eu não tenho que mexer nada, deixa tossir até expelir. Tá? Se não conseguir tossir, eu tenho que fazer a manobra de Heimlich, que é assim, ó, você vem por trás da pessoa, segura na altura do umbigo, com uma mão assim, e faz um movimento de J, puxando para dentro e para cima. J. Tá? Qual é a mágica disso aí? É que aqui eu estou pressionando o diafragma e ele vai criar uma pressão positiva no pulmão, vai expelir aquele caroço de azeitona, aquele osso de galinha ali que a pessoa engasgou, né? Engoliu. Tá? Se eu estiver sozinho, claro, não vai ter alguém que faça essa manobra, eu posso usar um encosto de cadeira, pressionar minha barriga para o diafragma fazer o meu pulmão expelir, né? Gerar uma pressão positiva dentro do pulmão. Outro primeiro socorro aqui nas hemorragias. A gente tem aproximadamente 4 litros de sangue, tá? Se você perder meio litro, já começa a ter problema sério de funcionamento aí do seu corpo. Tá? Então a gente tem que conseguir estancar, né, conter esse vazamento aí, tá?
O nosso sistema circulatório é vasto, né? Então, a gente tem aqui artérias e veias calibrosas e tem também os capilares, né? Então, vai diminuindo a bitola, os capilares vêm de cabelo mesmo, da bitolinha do cabelo. Então, claro, dependendo da bitola do que você cortou, o vazamento aí vai ser maior, né? A hemorragia vai ser mais grave. Mas eu tenho ainda que ver se é uma artéria ou uma veia, né? A veia é o sangue de retorno, tá? Aquele sangue que já tem uma pressão menor. Então, se você rompe uma veia, a velocidade de perda do sangue é menor, tá? Você passar a faca no dedo aí, você vai ver que se sair um sanguinho vermelho escuro, com pouca pressão, assim, cortou uma veia. Um capilar de retorno, uma veia, né? Sangue venoso, sangue de retorno. Se ele tiver um vermelho vivo e for pulsante, você cortou uma artéria. E aí, como é que eu faço para parar isso, né? Se a hemorragia for externa, depende do local que foi, também da profundidade, do tipo de lesão aí, mas a hemorragia externa é sempre menos ruim da gente identificar e segurar, tá? Então, tem ali ó, um corte capilar, ou venoso, ou arterial. Não quer dizer que os capilares, claro que os capilares estão mais nos extremos, né? Mas na mesma posição eu posso ter uma artéria do lado de uma veia, tá? Não quer dizer que a veia é sempre no meio do braço e a artéria é sempre no cotovelo aí, não. Tá? Mas é aquela coisa do sangue pulsante, o vermelho vivo é uma artéria, né? E aí, para parar isso, eu tenho que comprimir, tá? Se você levantar a sede da lesão acima da altura do coração, você já vai estar diminuindo a pressão que tem ali, aí vai sangrar menos, tá? Então, isso é uma tendência. Você pode deitar a pessoa, levantar aquela parte da lesão acima da altura do coração. Se for no braço, levantar o braço, né? Isso já vai diminuir, mas a gente tem que fazer compressão. Então, se usa aqui um pano limpo, coloca sobre a lesão e comprime, tá? No mínimo aí uns 10 minutos. Se tiver gelo, fizer compressa de gelo, ajuda bastante também, tá? Não sei se vocês já tiveram sangramento no nariz, é muito comum na idade de vocês aí, ter um sangramento no nariz, às vezes um sangramento até espontâneo, né? Às vezes por um acidente, a pessoa levou uma bolada lá na aula de educação física, né? Mas pode ocorrer também o sangramento instantâneo, espontâneo, né? Do nada, pinga, já aconteceu comigo, pinga gota de sangue em cima da prova, né? Do nada, acho que eu estava nervoso com a pressão muito alta, né? E aí, o que que eu tenho que fazer ali? Segurar, contrair, né? Apertar durante 10 minutos. Se tiver gelo para botar, também ajuda, né? Só levantar a cabeça não vai resolver, porque o sangue vai voltar pela boca e não vai parar minha hemorragia, né? Se eu tiver um pouquinho mais de recurso, tiver uma gazezinha em bebida, não se usa o algodão, mas se tiver uma gase em bebida em soro fisiológico, a gente faz uma buchinha, põe dentro do nariz e aí comprime, tá? 10 minutos. Quem levantou a mão, pode falar? Alguém pediu para falar? Queria saber, aqui foi o João que está falando aqui no chat. Então vamos lá, professor. A aula síncrona pode responder uma vez? Não, mais de uma vez. Se estiver travada lá, a gente libera. Tá? A aula 31, acho que eu já mexi nela, né? Não tinha uma questão que não estava pontuando. Depois a gente vê aí. Terminar esse raciocínio aqui, que a gente já vai para o intervalo, né? Ó, então, fazer uma compressão, uma bandagem. Existe também a situação extrema, que é usar o torniquete, tá? Já chegou a ser proibido o torniquete, porque se ele for mal aplicado, você pode gangrenar ali, né? Se eu parar, travar a circulação, eu posso perder o braço, perder a perna por conta de um torniquete, né? O que que se faz? Numa situação extrema, onde eu tenho laceração, arrancou a mão da pessoa, e aí eu vou fazer o torniquete aqui, mas a gente, de tempos em tempos, tem que frouxar esse torniquete, né? Então, o que seria isso? Passo ali um fio, um cadastro de tênis, e torço ali com alguma coisa ali, com uma caneta, com um pedaço de madeira, até estrangular a circulação para conter a hemorragia, né? Mas só se usa isso num caso extremo, né? Jamais faça o torniquete no pescoço da pessoa, né? Vocês conseguem estrangular a circulação, mas a pessoa também morre, né? Não faça isso, tá? Se usa normalmente nos membros, né? No braço, na perna, quando a lesão é mais para o extremo, os dedos na mão, né? Tá? Mas muitas vezes o que vai conter mesmo é a compressão.
A gente vê muito nesses filmes de guerra, né? A pessoa leva um tiro lá no Afeganistão e tal. E aí, na Segunda Guerra Mundial, né? A pessoa manda, não, comprime, fica apertando, fica apertando. Só que o que acontece? A lesão não é só externa, né? Tá sangrando também por dentro do corpo da pessoa. Então, para resolver isso aí, só cirurgia, né? Você tem que, às vezes, clampear lá, abrir, clampear, costurar, reparar lá aquela artéria que foi atingida, aquele órgão que foi atingido, né? Ok? Vamos fazer um intervalo aqui, depois a gente volta a falar do ferimento, envolve também aqui a hemorragia, tá? Feriado não, vamos fazer o intervalo. Deixa eu escrever aqui no chat. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 16 horas. Ok, Tayla, quer falar? Pode falar, Tayla. É porque eu estava fazendo a questão 31 e só pode ser respondido uma vez. A 31? Isso, Sim, eu vou ver ali agora no intervalo se eu libero lá. ok. Tá? Até já.
Oi, gente, vamos voltando. Para 2 minutos aí, vamos iniciando aí nossos trabalhos. Vou mostrar para vocês aqui um dos prêmios, ó. Tá vendo a minha tela aí? Ó, puxa-saco do ABC, ó. Então, como funciona aqui o aparelho, ó. Você põe aqui dentro, tem uma aberturazinha aqui, ó. Sacolinha do mercado, né? E aqui embaixo eu roubava os pitó da minha filha, mas agora descobri que dá para fazer com elástico também. Botei um elástico. Você tira a sacolinha aqui. E fiz também uma sacolinha branca aqui vou botar um negócio aqui dentro para fazer o efeito. Dá para você comprar pão na padaria com essa sacola. Muito bem, os grandes prêmios aí da nossos jogos vorazes. Só um pouquinho. Olha essa gravação.